obrigado. Olá, você que está assistindo o nosso programa. Que bom, né? Que bom, mais uma vez nos encontramos para estudar o ensinamento da Seitiuné, que você sabe, como ninguém, que esse ensinamento realmente está mudando a vida de muitas pessoas, mudando logicamente para melhor, na verdade. Aquele abraço, então, para os nossos amigos lá do Rio Grande do Norte, o Seveni, que é o supervisor doutrinário do Rio Grande do Norte, grande abraço. Os nossos amigos lá de Salvador, Juvenal. Olá, Juvenal, grande abraço para você, para toda a família, tá bom? E para vocês que estão assistindo o programa e acompanhando, nosso muito obrigado. Pois bem, olha aqui, livro Saúde e Prosperidade. No livro Saúde e Prosperidade nós vamos falar sobre oração. É verdadeiramente o que é orar, não é? Que tema bacana. Eu gosto muito desse tema e desse livro também, olha só, o livro Saúde e Prosperidade, o tema Como Orar, na página 128. Inclusive a Seitiuné tem um jeito muito especial de tratar desse tema sobre oração. Você que está assistindo o programa pode ler este livro e também tem o livro Ciência da Oração, que é um livro fabuloso que fala a respeito, então, do correto modo de orar. Eu já vou começar lendo aqui um trecho do livro, porque realmente existe uma maneira da Seitiuné interpretar a oração e eu gostaria que vocês ouvissem aqui as palavras, na verdade, do professor Masaharu Taniguchi, autor deste livro. Normalmente as pessoas oram pedindo graças como: estou sofrendo com esta doença, concedei-me a cura. Já pararam para pensar nisso, não é verdade? Muitos de nós, sempre assim, muitos de nós oramos, na verdade, justamente solicitando uma ajuda, fazendo um apelo, não é? Olha, Deus, estou sofrendo essa doença, concedei-me a cura. Muitas pessoas estão aí em leitos de hospital, estão hospitalizadas, estão em casas com um tratamento médico, por exemplo, pensando como eu devo orar para curar a minha doença, mas pensa desse jeito sempre, ou ora dessa maneira: olha, estou doente, Deus me cura, olha, estou passando por um problema financeiro, Deus me ajude. E aqui, olha que o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, mas pensemos bem, não existe um Deus parcial que age sob suborno, vamos dizer assim, sob a piedade dos seres humanos. Continua o professor Masaharu Taniguchi: só concederei, imagina Deus pensando assim, olha, ou falando isso: só concederei graças àquele que pedir a mim e não concederei àquele que não pedir. Não parece estranho para você, não? Quer dizer, eu vou conceder graça àquele que fica pedindo: olha, Deus, eu estou doente, então me cura, e para aquele que não faz a oração, eu também não vou conceder uma determinada graça. E aí o professor Masaharu Taniguchi diz: será que existe um Deus assim parcial dessa maneira? Ou seja, será que Deus, sendo onipotente, sendo onipresente, sendo amor absoluto, ele vai normalmente agir de forma tão parcial, assim, tão... eu vou atender você porque está fazendo uma oração certa, eu não vou atender você porque você não está fazendo uma determinada oração? Acredito que não, porque Deus sendo amor, aliás, acredito não, tenho certeza que Deus sendo amor, jamais ele vai conceder ou vai agir, na verdade, desta maneira. E o professor diz o seguinte aqui: a Seitiuné prega: todas as pessoas já receberam de Deus a saúde, e eu completo, a paz, o amor, a prosperidade. Então aqui um detalhe, olha, você que está ouvindo o nosso programa hoje, você tem que entender que você já recebeu de Deus todas as coisas necessárias. Já recebeu a paz, a saúde, a prosperidade, a harmonia. Já está dado. Basta então que você reconheça. Isso mesmo. Basta que você reconheça que você já tem o direito de usufruir da paz, da harmonia, da saúde, da prosperidade. Parece assim um detalhe pequeno, mas é muito importante a gente entender que o fato de eu compreender profundamente que eu já recebi a graça, que essa graça já está em mim, é justamente a diferença que faz entre você atingir o seu objetivo, atingir aquilo que você almeja, e você não atingir aquilo que você almeja. Então veja só, você deve pensar que existe uma lei no universo, deve entender que existe uma lei no universo. E Deus vai agir a partir dessa determinada lei, desta lei. Ou seja, se eu estiver de acordo com a lei, naturalmente a graça virá até a mim. Se eu estiver contrariando esta lei, naturalmente a graça não virá. Aliás, eu posso até me machucar.
É um exemplo não, simples, vai. Você sabe que existe uma lei chamada lei da gravidade. Essa lei da gravidade puxa os objetos para baixo, não é? Olha só. Então eu pego o livro, solto o livro vai cair, óbvio. Ora, isto é uma lei. Todo objeto vai ser atraído para o centro da Terra, para o sentido do chão. Então, significa que se eu estiver a favor dessa lei, se eu conhecer essa lei e trabalhar junto com esta lei, eu vou ser favorecido, coisas boas vão acontecer. Se eu estiver contra essa lei ou contrariar essa lei, eu vou me machucar. Então, se eu pular de um prédio, óbvio, né, eu vou me machucar. Mas conhecendo a lei, como ela atua, e pegando outras leis juntos, por exemplo, outras leis da aerodinâmica, e trabalhando em conjunto, eu posso fazer um avião pesadíssimo levantar voo, porque outras leis estão atuando. Então, a harmonia dessas leis fazem com que o avião levante voo em segurança. A desobediência dessas leis vai fazer com que, de repente, esse avião sofra aí um acidente. Portanto, nós estamos dizendo que um aspecto que poucas pessoas falam de Deus é um aspecto que Deus é lei. Mas Deus é lei do quê? Deus é lei do amor. A primeira lei que existe, a lei maior que existe nesse universo, a lei maior que está permeando todas as coisas do céu e da terra, é justamente a lei do amor. Essa lei que, assim, nos incita a ser amorosos, a estar junto com o nosso semelhante, a não aceitar o ódio, a mágoa, o rancor. Para falar a verdade, nós não aceitamos isso, não é? A gente sempre deseja amar, perdoar, estar reconciliado. Quando nós não estamos nesse estado, a gente deseja avidamente, mas com muita força, voltar a um estado de paz interior, perdoando, amando, estando reconciliado. Isso é a prova que Deus está dentro de cada um de nós e nós perseguimos esse ideal chamado Deus. E para perseguir esse ideal, estou falando perseguir, lógico, mas na verdade é ir em busca desse Deus, né, desse Deus interior. Então, quando eu vou em busca desse Deus interior, é como se eu fosse em busca de algo que eu sei que realmente existe. É por isso que a gente não admite, por exemplo, que coisas ruins aconteçam conosco, com as outras pessoas, sejam qualquer coisa que você pensar de ruim. Ninguém deseja o ruim, todo mundo deseja a felicidade, porque a felicidade já faz parte de nós seres humanos como filhos de Deus. Então o professor Masaru Taniguchi diz, então, na verdade, a Seichonei prega que todas as pessoas já são, né, donas de coisas boas, né, e por isso nós oramos da seguinte maneira, né, aliás, nunca oramos, o professor diz aqui, sou um doente, estou sofrendo muito, como eu faço para receber a minha saúde? Não, ao contrário, nós dizemos assim, já sou saudável, né, bem na página 130 aqui, ó. Já sou saudável, meu corpo é saudável, perfeito, harmonioso, muito obrigado. E você que está em casa, hein, que tal? Vamos repetir? Vamos lá então? Vamos repetir, você que está aí em casa, às vezes você está na cama, sofrendo alguma dor, ou pensando assim, estou desempregado, eu estou com problemas financeiros, eu estou com problema de saúde, estou em desarmonia com uma pessoa. Não vai buscar nada fora de você, tá bom? Vai buscar dentro de você, repetindo as seguintes palavras. Olha, já sou saudável, meu corpo é saudável. Vai repetindo aí. Já sou saudável, meu corpo é saudável. Perfeito, harmonioso, muito obrigado. Meu corpo é saudável, perfeito, harmonioso, muito obrigado. Repita isso e vá repetindo incansavelmente, várias vezes por dia. Ao invés de ficar pensando besteira, bobagem, no tamanho da doença, no tamanho da desarmonia, no tamanho do problema financeiro, vá pensando, já sou saudável, já sou perfeito, já sou maravilhoso. E o professor Masaru Taniguchi diz, olha, damos o nome de imagem verdadeira, que é um termo que a gente usa muito aqui na Seichonei, né? A esse corpo verdadeiro, ao eu verdadeiro, aquele ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, tal qual está no Gênesis, então, capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você é essa imagem e semelhança de Deus, portanto, você já é perfeição, já é saudável, já é maravilhoso. Aqui na Seichonei nós dizemos assim, o ser humano, quando ele se cura de uma determinada doença, ele retorna ao seu estado natural de filho de Deus.
Isso mesmo, olha. Ele retornou ao seu estado natural de filho de Deus. Então imagine a cena assim, olha. Você tem, por exemplo, uma luz vindo nessa direção. E aqui, representando pela minha mão, existe então uma lente. Tá? Quando essa luz bate nessa lente, dependendo do que está nessa lente, a luz do outro lado vai se manifestar de uma determinada forma, ou mais nítida, ou menos nítida, aqui mais claro, ou menos claro, não é verdade? Vocês já brincaram aí com uma lente de aumento, por exemplo? Ou a lente de um óculos, para quem usa óculos. Se essa sua lente do óculos estiver já com um grau diferente do que você precisa, você vai enxergar as coisas embaçadas, distorcidas, não é verdade? Você está lá, põe o seu óculos, aí fala, ih, tá meio esquisito, está meio embaçado. Você vai dizer, não, o mundo está embaçado? O mundo está esquisito? O mundo está distorcido? Ou é a lente do seu óculos que está desajustada? Você vai no oculista e vai lá e ele ajusta o grau certo e aí você consegue enxergar perfeitamente. Bom, uma lente, uma lupa lá, uma lente de aumento, você pega lá um livro, tal, vai, não é? Enxergando as letras bem maiores. Mas se naquela lente estiver toda arriscada, você lixar aquela lente, na hora que você colocar para ler o livro, meu Deus do céu, está tudo aqui embaçado, está fora de foco. Mas é o livro que está fora de foco? Não, é a lente que está embaçada, distorcida e fazendo com que você enxergue as coisas de forma errada. Mente embaçada, mente distorcida, significa erros mentais, atitudes erradas, pensamentos errados. Eu sou pecador, eu sou uma pessoa inferior, eu não aprendo as coisas, eu isso, eu aquilo. E aí, então, significa que você, obviamente, está embaçando a lente da sua mente que enxerga o mundo e acaba distorcendo as coisas. A mente bem límpida é justamente aquela mente que acredita que é filho de Deus, que acredita que você é um ser maravilhoso, onipotente, cheio de saúde desde o princípio. Então, aqui a correta oração, na verdade, é acreditarmos que existe uma lei e eu, de acordo com esta lei, consigo obter aquilo que eu desejo. Eu vou usar agora também o livro Minhas Orações. Eu vou pedir até para mostrar esse livro para vocês. Muita gente conhece o livro Minhas Orações e telefona pedindo este livro. Ai, meu Deus, eu queria esse livro Minhas Orações aqui, que é um livro maravilhoso. E existem diversas orações para muitas situações. Se você quiser adquirir esse livro, é fácil. Olha, você pode ligar para 0800 770 2600, né, para saber a respeito de como adquirir um livro, lá numa associação perto de você, numa regional, ou vai lá no site www.sni.org.br, existe uma livraria virtual. Você pode adquirir esse livro, ou o Saúde e Prosperidade, que nós estamos utilizando hoje. Na página, vamos achar aqui, ó, na página 147, existe aqui um tema, uma oração sobre as condições, que explica, né, as condições básicas para que uma oração seja ouvida. E do item número 1 está escrito aqui, ó, que o nosso desejo seja um desejo correto. E aqui eu faço uma observação, olha, um desejo correto é um desejo que não seja um meio para você conseguir alguma coisa que você não seja merecedor, tá bom? Preste bem atenção nisso. E aí eu vou usar, na verdade, de memória, né, um livro chamado Ciência da Oração, que conta o caso de uma moça que chega por uma orientadora espiritual, a senhora Mann, e ela diz assim para essa senhora, olha, eu estou com uma situação, estou com um problema em casa, eu moro com o meu irmão, eu estou numa situação muito triste, não quero mais viver lá, porém tem uma coisa, eu escrevo livros, sou uma grande escritora, mas nenhuma editora quer publicar meu livro. Essa senhora, conhecedora das leis mentais, desconfiou dessa história da moça, né? Quer dizer, se você tem um desejo sincero, como está aqui no item 1, esse desejo deveria se concretizar. Se você é uma grande escritora, escreve bem, nenhuma editora liga para o seu talento, alguma coisa está errada. Será que esse desejo é realmente um desejo sincero? Ou será que esse desejo é um meio para você escapar de uma determinada situação? E aí, investigando o caso dessa moça, ela descobre, na verdade, que esta moça queria publicar o livro para justamente, com o dinheiro da arrecadação do livro, se livrar dessa situação que ela estava vivendo junto na casa do seu irmão. Ela se sentia oprimida, mas não tinha condições de sair da casa do irmão e queria, na verdade, vender os livros simplesmente para escapar de uma situação.
Tem gente que casa para escapar de uma situação. Uma certa vez uma senhora chegou para mim e disse assim, olha, pretor, eu estou numa situação muito ruim, eu não aguento mais viver com meu marido. Mas por quê? Ele é alcoólatra. Puxa vida, senhora, a senhora deve estar sofrendo. Quanto tempo faz isso? Desde que eu me casei, ele bebe. Mas antes de casar-se, a senhora já tinha detectado esse problema? Ele bebia e a senhora casou-se com ele mesmo assim? Não, não. Antes do casamento ele não bebia. Depois do casamento é que ele começou a beber. Eu até pensei na hora, puxa vida, mas então peraí, se o sujeito não bebe e de repente, depois que casa, fica bêbado, aí essa história está muito mal contada, vocês não acham não? Quer dizer, eu perguntei para ela justamente isso. Será que o seu casamento foi um desejo sincero ou foi um meio para a senhora escapar de uma situação, por exemplo, na sua casa? Quem sabe o seu pai não era alcoólatra? Quem sabe o seu pai não era alcoólatra? E a senhora, justamente, querendo se ver livre dessa situação, casou-se com o primeiro bom partido que apareceu. E ela disse, olha, pretor, eu vou confessar, mas isso mesmo. Eu acabei me casando com a primeira pessoa que eu encontrei para fugir da situação que eu estava vivendo na minha casa. Pois é, então não era um desejo sincero. E eu mostrei para ela como sair dessa situação, perdoando o seu marido, fazendo oração do perdão para o papai, e aí, justamente fazendo essas práticas, perdoando o papai do fundo do coração e respeitando esse marido que aceitou casar com ela, com certeza esse lar ia se harmonizar. Pois é, e essa moça, a moça que eu estava contando para vocês, do Ciência da Oração, o que aconteceu com ela? Justamente a senhora Mann, investigando o desejo sincero dessa moça, descobriu que, na verdade, ela tinha um dom maravilhoso para cuidar de crianças. Incentivou ela a fazer um curso, ela se tornou, então, uma babá, e, como babá, ela se realizou, começou a fazer trabalhos maravilhosos, inclusive casou-se, então, com o irmão de uma das pessoas, com o irmão de uma das famílias que ela cuidava das crianças. Quando o desejo é sincero, a coisa sempre vem ao nosso favor, então você precisa entender o seguinte: vou orar para algo, é um desejo sincero ou é um meio para escapar? Vou orar para algo, vou ficar suplicando como se Deus tivesse que atender a minha súplica, ou já vou afirmar, eu sou filho de Deus, sou maravilhosa, sou capaz, sou inteligente, Deus já me deu a saúde, Deus já me deu felicidade, Deus já me deu prosperidade, tá bom? Eu vou ler o segundo item, olha, são 5, tá? Mas eu vou deixar você com água na boca. Se você adquirir o livro, pronto, tá fácil. Você continua estudando em casa, tá? O item 2, que o objeto do desejo seja uma coisa destinada a nós. Terceiro, acreditar que Deus sabe que essa coisa almejada é necessária para nós, ou seja, é um desejo sincero. Quarto, pronto, acreditar que Deus tem meio de concretizar o nosso desejo. E quinto, olha só que moleza, eu falei os 5, falei para você estudar em casa, mas a oração a gente não vai fazer agora, você pode fazer na sua casa. O quinto e último, confiar totalmente em Deus. Fala, Marcos, o que é confiar em Deus? É acreditar, aceitar que Deus está dentro de você, aceitar que Deus realmente deseja fazer você feliz, deseja fazer com que você alcance êxito e tenha felicidade na sua vida. Você é merecedor, você é merecedora, tá bom? Fica aqui aquele abraço para você. E eu não posso deixar de me despedir sem mandar um abraço especial para você que está ajudando a manter o programa da CETUNE na TV, tá bom? Você que é um mantenedor, que está ajudando financeiramente o nosso programa a se expandir aí para muitas emissoras, que bom! Graças a você, quantas e quantas pessoas estão se tornando cada vez mais felizes, não é? E se você quer ajudar a expandir o trabalho nosso, a fazer com que o programa CETUNE chegue a mais e mais lares, olha aí uma dica, você liga lá para o 0800 770 2600 e diga aí, eu quero me tornar um mantenedor, quero me tornar uma mantenedora do programa CETUNE na TV e ajudar muitas e muitas famílias a se tornarem cada vez mais felizes, famílias felizes, país feliz e por aí vai, tá bom? Grande abraço para você, muito obrigado. Fica por aqui mais um programa CETUNE, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza e de agora em diante sempre conectados, não é verdade? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. O modo como você está cuidando do seu mundo interior é que determina os acontecimentos que o cercam. Então, cuide melhor de si mesmo orando mais. A oportunidade está dada agora, no final do nosso programa, através do nosso momento de oração. Tchau, tchau.
criação para que o indivíduo seja a autorrealização de Deus. Deus é a fonte da minha vida. Sou aquele que nasceu de Deus. Não só nasci de Deus, como também sou sua autorrealização. Deus se autorrealiza através do ser humano, e o homem consegue alcançar o autoaperfeiçoamento somente quando conhece que a sua fonte é Deus, recebe a sua sabedoria e conscientiza a sua unidade com Deus. O homem, ao conscientizar que a sua fonte é Deus e ao receber a orientação de sua sabedoria, obtém infalivelmente todas as coisas boas conforme deseja. Nunca busco aquilo que seja incompatível com Deus. Jamais me permito ter desejos incorretos, como o de obter benefício às custas dos outros. Como as boas coisas a mim adequadas vêm infalivelmente enviadas pela fonte inesgotável que é Deus, não preciso prejudicar os outros para obter o que pretendo.